Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Para nós é motivo de alegria poder estar aqui com os irmãos. Aleluia, mais uma vez. E aleluia, eu sei que Deus está presente neste lugar. E certamente Ele tem uma palavra para o teu coração. Desde o começo do culto, não sei se você notou, mas eu creio que notou. Deus está falando através do coração. Isso para os teus irmãos, abra o teu coração nessa noite e deixa Deus falar contigo. Aleluia. Aproveitar que você está de pé, abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Aleluia, Deus de toda a glória, Pai. Capítulo 8. Aleluia, Jesus. Versículo 41. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus está escrito assim: eis que veio um homem chamado Jairo, e era um dirigente da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe, dizendo: aleluia, entrastes em minha casa, ou em casa, amém? Aleluia. Poder se assentar em nome de Jesus? Deus de toda a glória, Pai. Aleluia, Jesus. Agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, aleluia, na igreja onde o meu filho e minha nora, né, minhas netas congregam. Isso alegrou muito o meu coração. Agradecer aos pastores, aleluia, que estão trabalhando, que estão, aleluia, evangelizando, que estão fazendo a obra do Senhor. Porque, aleluia, muitos plantos, mas não é o mesmo que planta que vai colher na obra do Senhor. Ele planta, aleluia, e outra pessoa vai colher dessa forma, aleluia. Porque que muitas vezes a gente fala que a gente prega para os nossos, aleluia, ente querido, e muitas vezes não é a gente que ganha, mas o importante é que quem está ganhando é Jesus. Isso é importante, aleluia, Deus de toda a glória. E eu agradeço muito, aleluia, que eu vim aqui em junho, dia 1º de junho. O Maico fez uma surpresa para mim. Eu nem sabia que ele ia se batizar. Eu vim no batismo da Rafinha, minha netinha. Cheguei aí, o pastor perguntou: se tem mais alguém para se batizar? E a igreja, todo mundo falou: tem. Eu digo: não tinha mais ninguém. E o Maico veio e fez a surpresa, aleluia. Eu me alegrei muito. Imagina Jesus, aleluia. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre família. Eu creio que todo mundo conhece essa história de Jairo. A Bíblia fala que Jairo, aleluia, vai até Jesus no momento difícil da sua história, da sua família. A Bíblia fala que ele chega a Jesus. Primeiramente ele, aleluia, se prostra a Jesus e pede para Jesus ir até a casa dele. Aleluia, Jesus, Deus de toda a glória. E a palavra fala que Jesus olhou para ele e disse: então vamos. E Jesus começa uma caminhada até a casa de Jairo. Nós vamos ver, aleluia, outro que chegou até Jesus, não se prostrou, não adorou. E a Bíblia fala que ele foi escondido de todo mundo, Nicodemos. Mas Jairo, aleluia, ele foi na frente de todo mundo, foi de dia, aleluia, tirou, aleluia, suas vestes, vamos colocar assim, de, aleluia, príncipe da sinagoga, alguém importante, aleluia, aleluia, perante o povo. Ele vai, se prostra a Jesus e diz: Jesus, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Eu preciso, aleluia, do Senhor. Eu não sei a maneira que você saiu da tua casa, mas certamente você está falando: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa. Tem maneiras, aleluia, e tem pessoas, aleluia, que Jesus não precisa ir na casa, mas tem algumas situações que Jesus tem que ir na tua casa para determinar a vitória sobre a tua vida. A Bíblia fala que ele chega e se prostra, e ele diz para Jesus: a minha filha está doente, aleluia, está doente de morte, porque, aleluia, deu uma enfermidade. A Bíblia não relata, mas falo eu gosto de falar assim: o
O que eu falar assim, eu vou falar assim, vou tentar esclarecer para os irmãos. O que eu falar, a Bíblia eu não falo, falo eu, você não vai achar na Bíblia, porque eu, como um pregador, imagino a situação. A situação se encontrava assim, eu imaginando. Jairo, com a filha doente, a única filha. Aleluia, a filha que trazia alegria para a sua casa. Porque quando o filho chega na casa é alegria. Aleluia, trouxe alegria para a sua casa e está enferma. E a Bíblia relata que ela vai para morrer. A enfermidade é para a morte. E a Bíblia fala que Jairo vai e se prostra. E Jesus vai, aleluia, até com ele na sua casa. E eu creio que você já conhece essa história, já conhece a Bíblia. Aleluia, e na caminhada aparece uma outra pessoa. Aleluia, vamos colocar assim, uma outra pessoa que necessitava de Deus. Uma mulher enferma, há 12 anos com uma hemorragia. Aleluia, Deus de toda a glória. A menina com 12 anos. A enfermidade na mulher, 12 anos. Aleluia, imagina só. Aleluia, numa mesma, aleluia, história, ou um mesmo versículo, capítulo. Aleluia, duas histórias diferentes. Uma que sai da prova e outro que entra na prova. Eu não sei se você está saindo da prova ou está entrando na prova, mas diz para o teu irmão: entra na prova com Jesus ou saia da prova com Jesus. Porque quando a gente entra na prova com Jesus, Jesus ele vai determinar a vitória sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia, por quê, pastor? Aleluia, porque esta mulher, aleluia, ela colocou no seu coração, enferma, 12 anos, colocou no seu coração: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Ela não precisava que Jesus fosse na casa dela, porque ela colocou assim: eu não preciso que ele pare, eu não preciso falar com ele, eu não preciso que ele toque em mim. Aleluia, simplesmente se eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. A Bíblia fala que ela vem e toca. E quando ela toca, na mesma hora Jesus para e diz: aleluia, alguém me tocou. Os discípulos olham para Jesus: mas mestre, a multidão te aperta, todo mundo quer tocar no Senhor. Ele disse: não, alguém me tocou, aleluia, em mim. Diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E a palavra fala que aleluia, aquela mulher estremeceu, ficou com medo, mas ela foi e se apresentou. E quando ela se apresenta, aleluia, nós vamos olhar na palavra que Jesus diz. Geralmente Jesus diz assim para as pessoas que são curadas: vai, porque a tua fé te curou. É assim que Jesus falava. Mas para aquela mulher, pastor, pastoras, irmãos da igreja, ele diz assim: vai, porque a tua fé te salvou. A mulher, além de ser curada, ela foi salva. Porque muitas vezes, aleluia, a gente só vê a enfermidade, mas não vê o coração. Aleluia, muitas vezes, aleluia, a gente olha para o nosso irmão um sorriso bonito. Aleluia, Deus de toda a glória, mas a gente não sabe o que o nosso irmão está passando. A gente olha para o nosso irmão do lado, a gente vê ele alegre. Aleluia, mas a gente não sabe o que está dentro do seu coração, dentro da sua mente. A gente não sabe se a pessoa está pensando em parar, pensando em desistir. Aleluia, mas Deus ele te conhece nessa noite e vai de encontro ao teu coração. E me trouxe de Passo Fundo aqui, aleluia, para dizer para ti: ei, não pare, porque Deus é contigo e ele vai determinar a vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, Deus de glória. E a palavra fala que quando, aleluia, esta mulher é curada, é libertada, é salva. Aleluia, Jesus, aleluia, continua a caminhada. Aleluia, Deus de toda a glória, continua caminhando. E a Bíblia fala que um empregado da casa, aleluia, Deus de toda a glória, de Jairo, chega para ele e diz: ei, não precisa mais incomodar o mestre, porque a tua filha acabou de falecer. Pode deixar o mestre, não precisa mais. Quando este homem, a gente é assim,
ele recebeu essa notícia, certamente ele desandou em choro na hora. E quando ele chora, vem as perguntas na mente. O porquê? Se Jesus não tivesse parado, ia dar tempo. Se Jesus não parasse por causa daquela mulher, ia dar tempo. Ou será que terminou o milagre naquela mulher? Será que Jesus agora não vai mais fazer um milagre na minha vida? Será que Jesus só tem milagre para o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda? Para mim terminou o milagre? Eu quero dizer para ti nesta noite, que o mesmo Jesus, aleluia, que curou aquela mulher, Ele está presente neste lugar, e tem milagre para a tua casa, tem milagre para a tua vida, tem milagre para a tua história. Ei, a tua história não vai terminar da forma que você se encontra. Deus, Ele vai determinar a vitória em nome de Jesus. Aleluia, Deus de toda a glória. Aí esse homem entra em desespero, porque quando a gente não está na prova, diz para o teu irmão, eu gosto de fazer assim, diz para o teu irmão, quando não é a gente na prova, muitas vezes a gente olha para o irmão e diz, para que tudo isso? Não precisa? Porque não é a gente que está na prova. Mas quando a gente está na prova, meu Deus do céu, né? A minha prova é maior que a tua. Mas se eu colocar a minha prova para você, você vai dizer, não é tudo isso, tem a solução. Mas se tu colocar a tua prova para mim, eu vou dizer, para aí, eu já passei por isso, não é isso aí, tem solução. Mas a Bíblia fala que ele, naquele momento, estava passando por essa prova. Imagina só, irmãos, a menina dos seus sonhos faleceu. Você que já perdeu um ente querido sabe o que é a dor, sabe o que é a falta. Nada, aleluia, passa. Não tem uma palavra que alguém diga que sare o coração. É só o tempo e Jesus na nossa vida, na nossa história. Aleluia, Deus de toda a glória. Mas a Bíblia fala que Jesus estava ali com ele, mas ele recebeu a notícia. Jesus, ele está todo dia conosco, pastora. Mas quando a gente recebe uma notícia, a gente entristece, a gente fecha o coração. A irmã que falou sobre o coração de pedra, uma notícia de repente entristeceu você. Você fechou o teu coração. Você acha que não tem mais jeito, acha que não tem mais saída. Mas Jesus Cristo ainda, aleluia, coloca um coração de carne, aleluia, sobre a tua história, sobre você, em nome de Jesus. Ele muda a nossa história, aleluia. E esse homem recebe essa notícia. Ele pensa assim, agora está tudo terminado, está tudo acabado. A Bíblia não fala, falo eu. Eu acredito, pastor, que Jesus pega na mão deles. Jairo, levanta. E Jairo olha Jesus, não tem mais o que fazer. E Jesus diz para ele, eu vou contigo. Mas Jesus morreu. Jesus diz para ele, eu vou contigo. Aleluia, Jesus, mas não tem mais o que fazer. Aleluia, e Jesus dizendo, eu vou contigo. Jesus está falando para ti nesta noite, acalma o teu coração, que eu estou contigo. Aleluia, por mais que, aleluia, que a morte chegou lá, aleluia, Deus ainda tem poder para mudar a história. Aleluia, e a palavra de Deus fala que Jesus vai. E quando Jesus chega, aleluia, na casa dele, tem uma multidão chorando. E Jesus entra e fala, aleluia, não precisa mais chorar, porque essa menina não está morta, essa menina dorme. E a Bíblia fala que eles riem, eles debocham de Jesus, dizendo, ah, isso aí, tá louco, a menina morreu, todo mundo viu que a menina morreu.
Aí a Bíblia fala o quê? Que Jesus manda todo mundo sair. Oh glória, aí que vem um mistério na nossa vida. A Bíblia fala que Jesus mandou todo mundo sair. Só ficou a família. Oh glória. Jesus manda todo mundo sair, só fica a família. Oh glória, aquele que não acredita nos teus sonhos, Deus está mandando sair, ó. Sai todo mundo, só fica a família. Aleluia, Deus de toda a glória. Deus de toda a glória. Muitas vezes a gente fala o contrário, a gente fala errado. Que parente é família. Mas eu lendo a palavra eu descobri que parente não é família, parente é parente. Família é você, a tua esposa, os teus filhos. Aí é família. Porque a Bíblia fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque quero eu te abençoar. Ele não falou, aleluia, para levar todo mundo com ele, não. Ele saiu, ele, a sua esposa e o seu sobrinho que acreditou na promessa. Diz para os teus irmãos e irmãos, se você acredita na promessa que Deus tem na minha vida, você faz parte da minha família, e eu creio que Deus vai mudar a nossa história em nome de Jesus. Aleluia, na nossa vida tem que ter pessoas que acreditam no que Deus vai fazer na nossa vida e no teu chamado. Pessoas que não acreditam no teu chamado não pode andar com você. Para pessoas que acreditam no teu chamado, pessoas que orou por ti, pessoas que estão orando por ti, estas têm que andar junto com você, e Deus vai fazer algo extraordinário nas nossas vidas. A palavra de Deus fala, aleluia, que Jesus tocou na menina e disse: Talita cumem, menina levanta. E a Bíblia fala que a menina se levantou. Aleluia, outrora choro, agora alegria. Deus está falando para ti que o choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia, Deus de toda a glória. O ano passado, aleluia, em julho, dia 1º de agosto, desculpa, aleluia, eu fui diagnosticado com câncer no rim, com os exames comprovados. O médico disse para mim que dia 20 de setembro era para mim, desculpa, dia 12 de setembro era para mim voltar, aleluia, de novo no médico. Aí eles já tinham visto a minha situação, eles iam ver se iam cortar um pedaço do meu rim, aleluia, ou, aleluia, tirar todo o rim e começar a fazer o tratamento do câncer. Dia 1º de agosto foi isso. Não contei para ninguém. Aleluia, Jesus. Guardei para mim sozinho. A esposa chegou para mim e disse: amor, como é que vai lá? Eu digo: tranquilo. Abri um buraco, pastor. E eu disse: irmãos, a angústia entrou no meu coração. Continuei pregando, continuei falando que Jesus curava, continuei falando que Jesus é bom, continuei falando que Jesus tinha todo o poder, porque Jesus é bom, Ele cura e Ele tem todo o poder. Aleluia, continuei fazendo a minha parte. Mas irmãos, cada dia que passava, eu ficava angustiado. Eu dirijo um caminhão de combustível, irmãos, caminhão tanque. Pastor, eu batia naquele volante e gritava: Jesus me socorre. Jesus entra com a providência na minha vida. Jesus, eu recebi uma notícia, Jesus, aleluia, que está me abalando. Eu não sei qual é a notícia, oh glória. Eu não sei qual é a notícia que falaram para você.
que entristeceu você na tua caminhada. Ei, mas eu vim aqui te dar uma outra notícia, dizer para você que hoje Jesus vai te encontrar, aleluia, no caminho, e vai determinar a vitória sobre a tua vida. Aleluia, Deus de toda a glória. Aleluia, eu e a minha esposa, nós estávamos fazendo jejum antes disso acontecer. Continuemos no jejum. E foi passando o tempo. Aleluia, Deus de toda a glória. Contei depois para o Maico, contei para o Lucas, e para mais ninguém. E o Maico dizia: ô pai, agora que eu te conheci, tu quer morrer? Tu vai morrer, não morre agora. Aleluia, Jesus. Irmãos, e aquilo foi entristecendo. E foi passando o dia. Fiz outro exame. E dia 12 de setembro chego. Era numa quinta-feira. Aleluia. No domingo eu preguei Isaías 43. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eu preguei. Aleluia, Deus de toda a glória. E na pregação, pastor, eu dizia: e eu? E eu? Aleluia, Jesus. Cheguei de viagem, irmãos, na quinta-feira. Uma quinta-feira antes. Cheguei em casa. Você que está com a tua esposa aí. Aleluia, Deus de toda a glória. Você que consegue enxergar a tua esposa aí. Tu enxerga a tua esposa, dá um sorriso para ela. Aleluia, Deus de toda a glória. Consegue chegar a tua esposa, dá um sorriso para ele. Cheguei em casa de viagem, pastora. A minha esposa chegou assim, pastor, disse: amor, eu tive um sonho essa noite e não gostei do sonho. Eu digo: o que tu sonhou, minha bênção? Pois é, eu sonhei que Deus falou comigo que tu está me escondendo algo. Eu digo: pá, Jesus, aí me cagou. É difícil, Jesus. Eu olhei para ela: para com isso, mulher. Ela olhou para mim e disse: amor, se tu não me falar, eu vou orar e Deus vai me revelar. Para você que é casado, ei, você que é casado, se a tua esposa é mulher de oração, não esconda nada dela, que Deus vai falar para ela. Aleluia, Deus de toda a glória. Aí passou quinta, sexta, sábado. Sábado de manhã eu cheguei, chamei ela, disse: ó, já que Deus falou que eu estou escondendo algo, eu vou falar para ti. Contei para ela, mostrei os exames. Aleluia, e ela entrou, aleluia, junto comigo na história. Ela se preocupou. A mente dela foi mais longe do que a minha. Aleluia, Deus de toda a glória. E chegou o dia 12 de setembro. Eu fui para o hospital. Cheguei, fui o terceiro a ser chamado. Mas vamos voltar um pouquinho. Dia 1º de agosto, pastor. Eu sou assim, eu sou faceiro, viu? Eu estou risado, sou faceiro, gosto de incomodar todo mundo. Aí imagina só, eu estou faceiro, né? Subindo a escada lá no São Vicente. E faceiro. Quando eu abro a porta, pastor, e eu entro naquela sala. Eu digo: meu Deus do céu. Se eu pudesse voltar, eu tinha voltado. Sabe, tu abrir uma sala, irmãos, com pessoa sem cabelo, pessoa com soro, com acesso no pescoço, pessoa com, aleluia, segurando ali, aleluia, uma bolsa. Irmãos, aquilo ali me deu um desespero. Digo para vocês, me deu um desespero, que deu vontade de correr. E dia 12 eu estava lá de novo. O médico chega para mim e disse: vamos olhar o exame agora, seu Elias. O meu piá, o Lucas, foi comigo, para não deixar eu ir sozinho mais. Aleluia, foi comigo.
Se o Maico estivesse lá, certamente ele estava comigo. O Maico é uma bênção na minha vida. Aleluia. Irmãos, o médico chega, pastor, e me pede o exame antigo. E eu coloco na mão dele. E ele olha, lê tudo aquele exame. E ele pega o exame novo e começa a ler. E ele vai para o antigo e começa a ler. E ele vai para o novo e começa a ler. E vai para o computador e começa a ler. Ele olha para mim e diz: seu Elias, eu não sei te explicar, mas tu tem, aleluia, um exame dizendo que o senhor está com câncer. Mas o exame novo está dizendo que o teu rim não tem nada. Eu não sei te explicar, aleluia, o que aconteceu. Eu olhei para o médico e disse: eu sei explicar, porque eu sirvo um Jesus que é médico dos médicos por excelência. Ele me curou e determinou a vitória sobre a minha vida. Ele olhou para mim: então viva, aleluia, esta segunda chance, aleluia. Eu olhei para ele e disse: doutor, não tenho nada contra o senhor, mas nunca mais eu quero ver o senhor na minha frente. Aleluia, Deus de toda a glória. Irmãos, porque é fácil, irmãos, nós não estar na prova, e nós olhar alguém que está na prova e dizer: mas por quê? Ei, meu amado, Jesus está falando para ti nesta noite: ei, eu estou contigo. Aleluia, Deus de toda a glória. Aleluia, Deus de toda a glória. Duda, Deus está falando contigo, Duda, que Ele está contigo. Aleluia, não sei se tu está me escutando. Está me escutando? Aleluia, Duda, Deus está falando para ti que você foi escolhida no ventre da tua mãe. Aleluia, e Ele é na tua vida, e Ele vai decretar a vitória sobre o teu coração, sobre a tua história. E Ele fala assim: o choro, aleluia, durou uma noite, mas a alegria está chegando para você, filha. Eu honrei e vou honrar você. Aleluia, assim diz o Senhor para ti nesta noite, que Ele arranca hoje toda tristeza, toda palavra de maldição que lançaram na tua história, porque Deus conhece você e te levanta em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, a palavra de Deus fala que Jesus chega e faz o milagre. Aonde tinha tristeza não tem mais. Aleluia, Deus está dizendo: eu não conheço ninguém, coisa boa. Vocês aqui, a irmã de óculos, ergue a mão. O irmão também ergue a mão. Deus está falando assim, que está visitando a casa de vocês hoje. Aleluia, Deus de toda a glória. Deus está falando que viu o choro escondido. Aleluia, viu o choro escondido e está determinando a bênção, a vitória, em nome de Jesus, sobre a história de vocês. Hoje Jesus vai lá, aleluia, porque foi o que eu falei, tem momentos que Jesus não vai na casa, mas hoje Jesus, Ele quer ir lá na casa, aleluia, determinar a vitória sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Aleluia, Deus de toda a glória, Pai. Aleluia, Jesus. A palavra fala, irmãos, que tem momentos que Jesus precisa ir na nossa casa. Eu não sei como você saiu da tua casa, eu não sei o que você veio buscar, mas Jesus, Ele sabe. Ele contempla a tua vida, Ele contempla a tua história. Ele sabe, aleluia, o que Ele, aleluia, precisa fazer para você. Ele sabe, aleluia, o que Ele precisa e vai fazer na tua vida. Aleluia, Deus de toda a glória. E a palavra fala que os nossos sonhos não são os de Deus, os nossos planos não são os de Deus. Aí, pastor, eu fui curado, glória a Deus, fui curado do câncer. Os meus planos, meus projetos: vou fazer a carteira de motorista de carreta. A minha filha mais nova tem 18 anos, já está casando quase. Falei para a esposa: esposa, tu vai comigo? Vou. Eu digo: então tá, vou fazer a carteira para carreta.
aleluia. Chegou minhas férias, eu digo, é agora que eu vou fazer carteira para carreta. Começou a me doer as costas. Fui fazer os exames. Aleluia. Hérnia de disco, pastor. Pensa numa dor insuportável. Como eu carrego, aleluia, combustível, eu estava de Porto Alegre, tinha que trazer combustível de avião a Bento. Travei lá em Porto Alegre. Eu consegui trazer o caminhão até Bento Gonçalves. Quando eu chego ali em Bento Gonçalves, descarrego combustível. Um responsável do aeroporto diz: ó, o senhor não vai sair dessa forma. Me travei travado, que não conseguia descer do caminhão. Me levaram a SAMUR. Nunca tinha andado de SAMUR, moço. Nunca tinha andado. Aí eu lá com dor dentro da SAMUR, digo: posso filmar eu andando na SAMUR? Aí o enfermeiro disse: não é bom, né? Eu digo: não, então tá, então. Aí fui com a sirene ligada, né? Entendeu? Cheguei no hospital, tomei injeção, passei a noite toda no hospital. 11 horas da manhã, o médico não queria me liberar, mas eu tinha que voltar para o Passo Fundo, levar o caminhão de volta para a empresa. E quando eu pego o caminhão 11 horas da manhã, vou embora, chego 4 e pouco da tarde em Passo Fundo. Não consigo descer do caminhão porque travou minhas costas, minhas pernas. Fui para o médico, estou resumindo aqui, fui para o médico, 14 dias de atestado. Fui para o especialista, 60 dias de atestado. E eu digo: e agora, Jesus? Jesus olhou para mim e disse: agora tu vai fazer a minha obra. Eu digo: amém, Jesus, então vou fazer a tua obra. Porque os meus planos era tirar a carteira para carreta e viajar. Mas os planos de Deus são maiores do que os meus e os teus. Aleluia. Jesus fez eu parar, pastor. Aí eu tô, aleluia, eu gosto de falar bastante com Jesus do banho. Eu tô falando, eu gosto de falar com Jesus do banho. Ali não tem nada, não tem máscara nenhuma, ele te conhece. Estou lá, aleluia, sem conseguir me lavar de dor, irmãos. Aí eu falando com Jesus, digo: Jesus, o ano passado o Senhor me curou do câncer, Jesus. Agora eu estou com uma hérnia de disco me doendo, Jesus. O Senhor bota o dedo aí na hérnia, o Senhor faz sumir na hora. Eu sei o que o Senhor faz. Eu ouvi bem assim Jesus falando comigo: pois é, filho, o câncer tu não ia aguentar, mas a hérnia aguenta. Enquanto tu faz a minha obra, eu visito a tua casa. Enquanto tu ora, eu visito a tua família. Enquanto tu faz a minha obra, eu faço algo tremendo na tua história. Enquanto, aleluia, tu faz a minha obra, eu visito, aleluia, os teus filhos. Eu visito a tua casa. Eu visito, aleluia, e faço o milagre acontecer na vida deles. Aleluia, por isso que eu digo, aleluia, ô meu amado, tu tem um chamado de Deus. Diz para o teu irmão, se tu tem um chamado de Deus, aleluia, fica tranquilo, que foi Ele que te chamou. Ah, pastor, eu não tenho capacidade, eu não sei falar direito, eu não consigo, eu não sei cantar. Tu tem um chamado de Deus na tua vida, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar inteligência, Ele vai, aleluia, te dar sabedoria, Ele vai te chamar e vai, aleluia, usar você, aleluia, você crendo, aleluia, e acreditando que Deus tem algo para a tua vida, aleluia, Deus, Ele vai mover as mãos sobre você e Ele vai determinar a bênção e determinar a vitória para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Tem um chamado. Se coloca de pé por um instante. Aleluia, Jesus. Deus de toda a glória. Irmãos, se eu fosse contar
tanta coisa que Deus fez na minha vida, irmãos. Eu acho que uma semana não dava, pastor. Deus tem algo tremendo na tua vida, na tua história. Deus manda dizer para ti que a obra dele na tua vida já está atrasada. Deus, ele quer te usar. Aleluia, Deus de toda a glória. Ele está falando assim: para de fugir, deixa eu fazer. Aleluia, Deus de toda a glória. Porque tem momentos dentro da casa de vocês que é só vocês que passam. Aleluia, Deus de toda a glória. É só vocês que sabem. Aleluia, Deus de toda a glória. Deus fala para mim que teve momentos, aleluia, que vocês não tinham nem força, aleluia, para voltar para casa. Mas Deus fala assim: ele tem obra na tua vida, e ele está movendo as mãos sobre a vida de vocês, e vai determinar algo extraordinário, e vai determinar grandes coisas na tua vida, moço. Ele te ama. Para de fugir, em nome de Jesus. Gostaria que você viesse para frente. Oh, glória. Que benção, né? Eu nem falei para que vir para frente, né? Aleluia. Agora eu vou falar aqui. Aleluia. Vocês não deixaram eu terminar, que eu ia convidar vocês para vir para frente para dar uma oferta de R$1.000. Que tem vontade de fugir de lá. Irmãos, desde a primeira vez que eu coloquei os pés nessa igreja, eu amei este lugar. Amei essa igreja. Aleluia, Deus de toda a glória. Deus manda falar para os líderes agora: fica tranquilo, que Deus está preparando algo. Ele está movendo as mãos sobre a vida de vocês. Aleluia, Ele é um Deus, aleluia, que é Deus que surpreende nós. Ele manda dizer. Tem algo, aleluia, que Deus manda dizer antes do final do ano. Aleluia, Ele vai determinar a vitória sobre este lugar. Aleluia, Deus de toda a glória, porque Deus conhece o coração. Deus sabe, aleluia, que muitas vezes, eu falei para o pastor, aleluia, outra noite, que muitas vezes queremos receber um abraço, mas nós temos que dar um abraço. Muitas vezes queremos uma palavra, mas nós temos que dar uma palavra. Muitas vezes queremos uma visita, e Deus faz nós visitar. Deus está fazendo algo por esse ministério, e vai determinar a vitória sobre este lugar. Aleluia, diz para o teu irmão assim: e Deus quer usar você. Diz para o teu irmão: e Deus quer usar você para mudar a história desse ministério. Em nome de Jesus, porque esse ministério, aleluia, tem ganhado almas para Jesus. Esse ministério tem ido, aleluia, onde ninguém quer ir para ganhar almas para Jesus. Aleluia, Deus de toda glória. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele está presente neste lugar, e Ele está falando para ti nesta noite, aleluia, que vai determinar a vitória em nome de Jesus. Aleluia, Deus de toda glória, levanta a tua mão, aleluia, e comece a orar comigo. Senhor Jesus, eu te apresento, Pai, oh Pai querido Deus, a vida dos teus filhos neste momento, Pai. Oh Pai querido Deus, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, Pai. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas tu pode. Oh Deus, então determina a bênção, determina a vitória, Pai. Visita agora a casa deles, visita, Senhor amado, oh Deus, o ente querido deles,
Deus, Pai, se porventura tem alguém lá no hospital, Senhor amado Deus, precisando de uma cura, precisando de um livramento, dá lá, Senhor amado Deus, de livramento, e determina alegria, Senhor amado Deus, para a vida dos teus filhos. Determina a alegria, Senhor amado Deus. Arranca esse coração de pedra, coloca um coração de carne, Pai. Oh Deus, um coração que vai glorificar, engrandecer o teu nome. Muda a situação, oh Pai querido, oh Deus, aquele que está desempregado, abre a porta de emprego, Pai. Oh Deus, aquele, Senhor amado, oh Deus, que tem, aleluia, Deus de toda glória, aleluia, tem tomado remédio para dormir, Pai. Oh Pai querido, oh Deus, a tua palavra fala que o Senhor é o socorro bem presente na hora de angústia. Oh Deus, visita agora, Senhor Deus, cada um de nós, e não deixa nós sair da mesma forma e entramos aqui, Senhor amado Deus. Diga ao Senhor: Jesus, não há ninguém além de ti, e manso e humilde assim, não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. eu convido você a não conter essa unção somente em você. Abrace alguém, abrace uma pessoa hoje, diga: seja abençoado em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Deixa o Senhor te usar nessa noite. Que é manso, humilde assim, não há ninguém igual a ti. Não há, Diga: não não há há. igual, maravilhoso, Declare: admirável, tão sublime, tão sublime, glorioso, tua tua presença presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, 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 glorioso. tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero
Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria será maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você que pode, aplauda bem forte o nome do Senhor. Fique à vontade para retornar ao seu lugar.